Estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre pedofilia, e no bloco anterior nós falamos sobre tecnologia, a importância de você orientar seu filho aí no uso do computador, do tablet, do telefone, para que ele navegue em sites seguros e fique longe dos pedófilos. E você pode ter em casa também endereços de telefones importantes, caso desconfie que algo estranho esteja acontecendo com seu filho. O telefone da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Informática e Fraudes Eletrônicas é o 3201-5892. Ela fica na Avenida Antônio Carlos, número 901, no bairro Lagoinha. E a Delegacia Especializada de Orientação a Menores fica na Rua Conselheiro Lafayette, número 407, no bairro Sagrada Família. O telefone é o 3463-3073. Nós vamos deixar também esses contatos lá na nossa página no Facebook assim que o Opinião Minas terminar. Hoje nós estamos falando sobre pedofilia. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Estamos ao vivo esperando a sua participação. 3269-9069. Participe por e-mail opinião@redeminas.mg.gov.br e no Facebook /Opinião Minas. Eu converso agora com a psicóloga e professora da UNA, Camila Fardini, que vai ajudar os pais a identificar certos comportamentos e até impor limites dentro de casa na tentativa de impedir que os filhos e as crianças, de um modo geral, sejam vítimas dessas pessoas mal intencionadas. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Daniela. A maldade está por toda parte, né? Não só os pais devem ficar atentos, mas os adultos, de um modo geral, que têm sobrinhos, que têm filhos de amigos, né? Como lidar com essas situações? Bom, a gente tem que, como adultos, tem que ser responsável pelas crianças e adolescentes. Porque criança e adolescente, eles não estão preparados ainda, não têm maturidade para entender que mal que é que eles podem estar se colocando. Então, nós que somos adultos, família e escola, tem que se responsabilizar por cuidar dessa criança e desse adolescente. Porque, como você falou, a maldade está em todo lugar. No bloco anterior, o José Luz falou da questão do computador. Dentro de casa, manter o computador, por exemplo, na sala, onde todas as pessoas vejam o que aquela criança e adolescente estão fazendo, é a melhor opção? Porque, claro que eles têm computador na escola, eles veem o colega usando, eles querem usar também. É a melhor saída? É uma boa ideia. Não sei se eu posso dizer que é a melhor saída, mas é uma boa ideia dependendo da idade. Vamos então voltar à pergunta. Isso. Qual seria a melhor idade para que essas crianças tenham acesso à tecnologia? Não tem como a gente criar as crianças fora da tecnologia, porque a tecnologia faz parte da vida da gente. Então, não seria saudável eu vetar a ela a participação na tecnologia. Porém, sim, uma criança, o que ela poderia ver na internet, por exemplo? São vídeos infantis, ou brinquedos, brincadeiras que ela pode fazer num tablet ou num celular. Então, ela não pode ser exposta a todo o conteúdo que um adulto também pode ser exposto. Agora, um adolescente e já assim, um jovem adulto, 17, 18 anos, realmente ele já está um pouco mais maduro do que uma criança de 5, 6 anos para reconhecer coisas na internet que não são adequadas para a idade dele. Porém, ainda assim, a gente tem adultos que nos responsabilizar em cuidar daquela criança, daquele adolescente. Mas tem um determinado horário, um determinado limite para esses acessos, até mesmo para esses joguinhos, para essas brincadeiras. É importante para que a criança tenha uma rotina. Fala, olha, você vai brincar um pouquinho, 20 minutos. Para que ela também não ache que isso é o companheiro dela 24 horas. É a única coisa que existe para uma criança, é verdade. Então, a internet tem que ser limitada, assim como a televisão tem que ser limitada. Porque é muito fácil para o adulto que está tomando conta de uma criança colocar ele na frente de um vídeo da Galinha Pintadinha, por exemplo, que ele fica lá horas assistindo e não fica, vamos dizer assim, dando trabalho para aquele adulto. E aí depois vem os pais questionar com a gente que a criança só quer saber de assistir televisão. Então ele está com desenvolvimento motor atrasado e muitas vezes ele está com o relacionamento social também defasado, porque como ele só está interagindo com a televisão ou com a internet, ele não está interagindo com as outras crianças. E interagir com as outras crianças é fundamental, porque é ali que a gente vai começar a aprender questões como o que é dividir, o que é tolerar, o que é mentir e não mentir. Então, a gente ali no relacionamento entre as pessoas, desde a infância, que a gente começa a ensinar como é que se comporta no mundo sociável. E a internet e a televisão não te dão isso. Você está ali naquele mundinho, Então, né? limitar
tempo é fundamental. Em que momento os pais podem começar a conversar com as crianças ou com os sobrinhos, né, os tios, sobre essa questão da pedofilia, do perigo, né, dos estranhos, das pessoas que oferecem balinha? A gente, né, quando era criança, o pai e a mãe falavam: não aceite nada de ninguém, de estranho na porta da escola, quem te oferecer uma bala não pega. E aí a criança ficava até meio que mal educada, né? Em que momento conversar sobre essas questões com as crianças? A partir de qual idade, por exemplo? Então, no passado, quando a gente falava para não pegar uma bala, não aceitar nada de estranho, não conversar com estranho, eu começava a falar isso por volta de 4, 5 anos. Então, hoje, continua a mesma orientação, adicionando questões da internet. Então, assim, é realmente não aceitar bala de estranho, não aceitar conversas de estranho. Porque os estranhos, as pessoas na internet, estão assediando as outras pessoas o tempo inteiro. Nós que somos adultos temos a capacidade de vetar aquilo. Falar: eu não conheço essa pessoa, não vou adicionar ela no meu Facebook, por exemplo. Mas uma criança, ela não tem esse conhecimento, e nem o adolescente ainda. Porque isso depende da maturação cerebral. Então, a gente precisa de um tempo de vida para poder fazer isso. Então, desde a infância, já começar a conversar com as crianças. Então, faixa de 4, 5 anos, fala: olha, se alguém te oferecer alguma coisa, te pedir em troca que você, por exemplo, tire a blusa, tire o seu short, em troca te dá um pirulito, te dá um chocolate, não faça isso. Isso não é legal. Então, que é a mesma coisa que se falava antes, que assim, não aceite balas de estranhos. Então, continue não aceitando balas de estranhos, porque as balas estão sendo trocadas por uma infinidade de coisas. E faz uma ligação com a pedofilia, exatamente, tem perigo. Na questão dos adolescentes, né, que os pais costumam reclamar: ai, adolescente, a fase de rebeldia, como conseguir essa abertura para que eles entendam que o papo de um estranho pode ser, sim, muito perigoso, sem também que ele pense, né, que é uma invasão de privacidade. Ai, meu pai não me respeita, meu pai entra no meu quarto, meu pai quer minha senha do Facebook, do meu e-mail. Como conseguir esse caminho? O mundo está bem mais perigoso do que estava há vários anos atrás, né? Então, desde esse caminho a gente vai conseguir lá na infância, tendo uma boa convivência familiar e um bom diálogo na infância. É possível que a gente tenha mais acesso ao adolescente em termos de conversa. Porém, o adolescente sempre vai achar que a gente está invadindo a privacidade dele, não está confiando nele, mas faz parte do adulto tomar conta desse adolescente. Então, a gente nunca vai chegar num momento assim onde o adolescente vai achar que é tranquilo o pai querer saber o que ele está fazendo na internet. Nunca. Porque o adolescente, é o momento dele de contestar a autoridade do pai. Mas o pai ainda tem essa autoridade e precisa abraçar essa responsabilidade mais do que tem sido feito hoje. E é preciso insistir, porque se desconfiar, por exemplo, de um comportamento estranho, é preciso insistir naquela conversa, naquele papo mais carinhoso de repente com o filho? É preciso insistir. Por mais que o adolescente às vezes não fale nada, é importante que ele escute. Então, às vezes, até como criança, às vezes você fala com 4, 5 anos, não aceite balas de estranhos, não converse com estranhos. Ele não vai te perguntar nada em troca, muitas vezes, e nem vai comentar nada com você, mas ele escutou a mensagem. Então, com o adolescente também é importantíssimo a gente escutar, que ele escute a mensagem. Então, os pais precisam falar, mesmo que o adolescente não fale nada em troca. Então, ele precisa escutar para que um dia, se acontecer alguma coisa com ele for assediado, acender aquela luzinha e falar: peraí, eu já escutei alguma coisa parecida com isso. Até porque o pedófilo tem uma artimanha, né, para seduzir aquela criança, aquele adolescente, muitas vezes fragilizado. E vem sempre com falas muito veladas. Então, quando fica desvelado uma situação de abuso, ela começou há muito tempo antes, com situações muitas vezes inocentes. O adolescente e a criança que porventura estão nos assistindo, que estejam passando por uma situação parecida, como chegar aos pais para contar? É difícil do adolescente chegar ao pai para contar, mas ele precisa se encher de coragem para falar, porque o pai e a mãe são as pessoas que mais querem bem daquela criança e do adolescente. Então, o pai e a mãe também vão se responsabilizar no sentido assim, como que foi possível eu permitir que meu filho
fosse colocado numa situação de perigo. Então, ele vai abraçar aquela criança ou aquele adolescente que, porventura, esteja passando uma situação como essa, para poder ajudar ele a sair disso. E a gente que não é pai, não é mãe ainda, por exemplo, e esteja percebendo alguma situação, chegar também de uma forma... Não é querer dar educação para o filho dos outros, mas de uma forma mais na beiradinha, paralela, para também tentar ajudar. É verdade. Então é importante que a gente fale, olha, muitas coisas, por exemplo, um tipo de uma fala, conversa, né? Olha, muitas vezes, muitas crianças acontecem determinadas coisas, pessoas que falam determinadas coisas com outras crianças. Mais ou menos assim, um amigo do amigo meu. Então, se isso acontecer, ajuda a pessoa, fala com ela para conversar com o adulto, porque o adulto tem condições de ajudar aquela criança ou adolescente. O adolescente não tem condições de se ajudar nesse momento de um abuso, não. Mas ele precisa levar isso a um adulto, para o adulto poder se responsabilizar e ajudar ele nessa situação. E alertar, né? Porque muitas vezes a gente está passeando com o sobrinho, com o filho de um amigo e fala, olha, se acontecer isso, até para que a criança não leve isso para o pai e depois falar, porque a tia fulana falou isso, fulano falou aquilo, para que sirva de alerta também, né? Acho que o abuso, assim como a pedofilia, tem que ser inserido dentro do contexto educacional. Então, tal qual a gente ensina as crianças que não deve bater, que não deve gritar com o outro. E, às vezes, a gente usa uma terceira pessoa que você está vendo num parquinho acontecendo, você usa de exemplo, fala, tá vendo, filha, aquilo ali que aconteceu não foi legal. Então, a gente pode usar isso também quando você vê uma cena, às vezes na televisão, porque as crianças estão passando na televisão, então, na frente, enquanto a gente está assistindo. Né? Então, olha, se acontecer isso com você ou com um colega seu, procura, porque a gente está aberto e eu quero te abraçar para ajudar você a sair disso. A conversa é sempre o melhor caminho. Sempre, e com carinho, com delicadeza. Eu conversei aqui com a Camila Fardini, que é psicóloga, psicanalista. Obrigada, viu, Camila, Obrigada. pelas orientações. O Opinião Minas fica por aqui, mas você pode rever todas as nossas entrevistas no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Opinião Minas TV. Ou então na nossa fanpage. Acesse o Facebook e procure o Opinião Minas por lá. Estamos esperando a sua participação. Uma ótima quarta-feira e até amanhã às 8h30, ao vivo, aqui pela Rede Minas.